Que alegria, a gente está de volta depois de muito tempo, depois de nem sei dizer quanto tempo, melhor nem dizer quanto tempo, para não ficar feio para mim. E é uma alegria estar de novo aqui no podcast Grandemente e para a gente voltar e trazer de novo esses assuntos sobre o universo, sobre vida, sobre filosofia, teologia. Eu tenho um convidado super especial e você já deve saber quem é, você já deve ter lido aqui, mas a gente começa essa conversa depois da vinheta. Muito bem. Para você que é já antigo aqui, já conhece, já sabe como as coisas funcionam, você sabe que esse é um pedaço da internet polido e elegante, então você é convidado a deixar aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, o seu... compartilhe também, manda para mais alguém. E é claro, todos os comentários são bem-vindos, desde que sejam feitos de maneira polida e elegante. Você já sabe como que é. Para você que é novo, seja muito bem-vindo. Tem alguns episódios aí para você maratonar para trás, se você se interessar. E agora vai. Vamos começar uma nova série, novos episódios estão vindo. E para hoje eu tenho um convidado super especial que eu conheci ele virtualmente, ainda não conheço ele pessoalmente, na internet, e ele super solícito, já desde sempre aceitou bater um papo aqui com a gente. É um assunto muito interessante e hoje eu tô aqui com meu amigo Daniel Gomes. E aí, Daniel? Alô, tudo bem? Tudo bem. Só pra gente já começar e o pessoal já conhecer um pouquinho mais, fala aí pra gente de onde você é e onde você tá, o que você tá fazendo. De onde eu sou e onde eu tô são tecnicamente o mesmo lugar. Então, tecnicamente eu sou americano, nascido aqui na Filadélfia, que é onde eu estudo hoje. Mas, na verdade, eu sou brasileiro, cresci no Brasil, nasci aqui, voltei pro Brasil com 2 anos de idade e agora eu tô de volta aqui para cursar o doutorado em astrofísica. Boa. E no Brasil você é de São Paulo? São Paulo. E então você conhece bem as coisas de paulista, assim, pastel, caldo de cana... Bolacha, passatempo, metrô pastel, lotado. caldo de cana é o que mais faz falta aqui nos Estados Unidos. Eu imagino. São outras coisas que consegue achar. Pastel e caldo de cana é mais difícil. E você foi alfabetizado, então, no Brasil? Ou aí? Começou aqui, depois no Brasil, nas 2 línguas ao mesmo tempo. Uhum. Então eu tenho sotaque nas 2 línguas. E fala as duas, né? E falo as duas. Boa. Eu tive uns dias atrás, a gente já tinha conversado algumas vezes, né, sobre esse podcast, o que a gente ia conversar, e na verdade até também a gente o primeiro dia mais se conheceu e a conversa fluiu, a gente conversou bastante tempo, e eu não tinha feito uma coisa que eu fiz dias atrás, que era colocar seu nome no Google e ver o que aparecia. E aí eu fiquei super surpreso. Acho que é talvez um pleonasmo, né? Super surpreso. Que você, quando pequeno, mais jovem, você participou das Olimpíadas de Astronomia no Brasil? Sim, na Romênia. Era a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica na Romênia. Então, eu primeiro participei no Brasil, ganhei a nacional e daí fui para a equipe brasileira que representou o Brasil na internacional. Caramba, que da hora. Então você já... Desde essa época, você já pensava em seguir astronomia? Ou... Foi nessa época que veio... Essa época foi o 3º ano do ensino médio que eu fui. Uhum. Então, era a época que eu tava para escolher o que faria. E o que me deu o empurrão final para essa área foi justamente a experiência com as Olimpíadas. Mas uma coisa engraçada, que as pessoas provavelmente não devem saber, é que assim, já é difícil... A gente falando de probabilidade agora. Um jovem brasileiro de São Paulo, brasileiro americano, em São Paulo,
fazer uma Olimpíada de astronomia e ser muito bem classificado e fazer pra fora. Tipo assim, não é tão fácil achar uma pessoa assim. O mais engraçado que eu também vi no Google é que o seu irmão gêmeo... São dois. Conta aí, mano. Você tem um irmão e vocês são idênticos, né? Sim, somos idênticos e até pouco tempo atrás toda carreira, estudos também era muito parecido, quase idêntico. Então ele também foi para Olimpíadas de Astronomia, também cursou Física na graduação, igual eu. Também veio aqui para Filadélfia para o doutorado, igual eu. Só agora estamos em áreas um pouco diferentes. Eu trabalho com ciências planetárias e ele com cosmologia. Então os dois são no mesmo programa, mas áreas diferentes agora. Então, é uma coisa que até eu acho interessante a gente contar um pouco da carreira acadêmica, assim. Tem muita gente que às vezes ouve ou assiste, que ainda está na fase de decidir e é bom saber outros exemplos. Você fez Física na graduação e Sim. o mestrado, você já começou a trabalhar... Mestrado em Física também. Mas na área de cosmologia. A pesquisa era cosmologia, mas era no Instituto de Física, no programa de Física. Na USP? Sim. Na Universidade de São Paulo. E aí, você fez essa mudança para ciências planetárias agora no doutorado. Sim. E como é que foi, assim, essa... Porque, assim, eu fiz o mestrado em Astrofísica Extragaláctica e tô fazendo agora o doutorado na mesma área. Muda, porque, assim, antes eu usava mais raio-x, agora eu uso rádio. Mas eu aproveito muito do que eu fiz no mestrado. Como que foi isso pra você, as coisas? Você teve que aprender muita coisa nova? Como que foi essa mudança? Sim, foi meio entrar em uma área completamente diferente. Parte da mudança foi porque o meu orientador trabalha com as duas áreas. Meu orientador aqui, ele trabalha com cosmologia e que era o interesse principal dele por muito tempo. E nos últimos anos ele começou a se envolver também no campo de ciência planetária. Então eu já entrei no programa pensando que teria essa opção de escolher a área. Eu estava um pouco dissatisfeito com a cosmologia, então a possibilidade de mudar de área era uma coisa boa, que me interessou. O meu irmão também estava nessa dúvida se ia ficar ou se ia mudar de área. Tanto que nós dois juntos trabalhamos em um projeto com o meu orientador no primeiro ano do doutorado aqui. E a expectativa era, dependendo de como ficasse questão de bolsa, se conseguisse vaga para duas pessoas na mesma área ou não, nós dois gostaríamos de seguir na área planetária e ninguém queria ficar com cosmologia. E eventualmente só tinha vaga para um trabalhar com isso e o outro teria de trabalhar com cosmologia, e a gente acabou decidindo o Rafael para cosmologia, que é o meu gêmeo, e eu para planetárias. Boa. E então, beleza, nessa sua ida para ciências planetárias, você teve que aprender muita coisa. É muito termo técnico, imagino, que você talvez não dominava muito, imagino, não sei. Tem muita coisa que você vai pegando até no contato com as pessoas ou nas conferências. As conferências ajudam muito. Você vai uma semana e você tem pessoas de todas as pesquisas possíveis dentro da área apresentando o que elas têm feito. E meio que com essa experiência você vai pegando o jeito. Eu não cursei tantas matérias nessa área, tanto que as matérias elas eram mais gerais, ou até eu fiz relatividade geral, que obviamente influencia tudo que tem a ver com gravidade. Eu fiz algumas matérias gerais da astronomia, mas a maior parte da familiaridade com a área foi no dia a dia da pesquisa, no trabalhar junto com as outras pessoas e nas conferências. Porque isso é uma coisa também que eu acho que vale a pena falar, que nesse estágio que a gente tá da academia, de já tá no doutorado, uma coisa que a gente aprendeu é aprender, né? Então, assim, é muito comum as pessoas serem autossuficientes, é claro que com bons livros e tudo mais, e tendo o lugar certo de buscar, mas conseguir aprender tanto quanto fazendo um curso. A gente aprende a estudar, né? A gente aprende
pegar esses caminhos, né? E foi isso que aconteceu com você, imagino. Exatamente. Então, o assunto que não quer calar, o assunto interessante de hoje, é que o Daniel foi para ciências planetárias e aí ele podia estar trabalhando com coisas mais triviais assim. Eu tenho muitos amigos de planetas. Eu não tô falando que ciência planetária é trivial, não tô falando isso. Eu tô falando trivial no sentido de coisas mais conhecidas, coisas que têm mais dados para observar, que tudo isso influencia muito, né? É nesse sentido que eu tô falando trivial. E você então tá trabalhando com a hipótese do planeta 9. Sim. Se você pudesse aí, para quem, levando em conta uma pessoa que não sabe do que se trata, você poderia resumir pra gente o que seria esse planeta 9, por favor? Então, a gente aprende na escola que temos 8 planetas no sistema solar. Para aqueles adeptos fervorosos de Plutão, desculpa, mas não, Plutão não é um planeta. Então, você tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e seria o último, supostamente. Existem motivos para acreditar que talvez exista mais um planeta muito mais distante do que Plutão, tipo 10 vezes mais longe do que Plutão, mas seria um planeta de verdade, massivo e que dominou a sua região gravitacional, que é o critério que Plutão não satisfaz e por isso ele foi removido da lista de planetas. E existem métodos diferentes que você poderia procurar por esse planeta, e eu estou trabalhando com um deles, tem pessoas trabalhando em outros, e dentre as pessoas que acreditam nessa hipótese, ou pelo menos dão algum crédito a ela, existe uma certa competição. Quem que vai achar primeiro, ou quem vai desprovar a hipótese primeiro. E pra gente pegar esse assunto e ir mais fundo, queria só dar um passo atrás, que é por que existe essa hipótese, por que acham que existe esse planeta, sendo que ele não foi observado, por que existe essa ideia? Eu sei que, assim, eu sei um pouco, mas que tem a ver com mecânica e tudo, mas pra quem não sabe... Então, pessoas sempre quiseram descobrir novos planetas, então essa ideia sempre vem. Recentemente, durante os últimos 20 anos, muitas ideias vieram na tentativa de explicar as órbitas dos asteroides transnetunianos. São asteroides que estão depois de Netuno no sistema solar. E eles vêm sendo descobertos desde nas últimas décadas em um ritmo muito grande. E alguns deles têm órbitas muito diferentes, tem alguns padrões nessas órbitas que deixam as pessoas pensando se essas órbitas teriam sido influenciadas por algum planeta. Então, a hipótese que mais recente do planeta 9, que deu mais... pode ser chamada mesmo planeta 9 hoje em dia, ela veio em 2014, se eu não me engano, em um paper que estudou as órbitas de alguns asteroides que são muito delongadas, tipo, ao invés de serem circulares, elas são bem elípticas. E estudou que a direção para qual essas órbitas apontam, ela tem um certo padrão, ela não é aleatória. E o que faria sentido você imaginar é que é aleatório. Um deles está apontado para cá, outro está orbitando para cá, outro para cá, assim, sem padrão nenhum. Esse tipo de padrão de agrupamentos em órbitas costuma ter explicações dinâmicas. Por exemplo, a interação ao longo de muitos anos com outros corpos provocou esses padrões. Então foi proposta essa explicação de que a interação com um planeta muito massivo, muito distante, teria alinhado essas órbitas dessa forma. E foi feito também alguma simulação onde, colocando o planeta 9, a coisa bate mais certo do que outra. Vou perguntar de uma outra maneira. O planeta 9 é uma explicação mais plausível do que outras mais mirabolantes, digamos assim? Essa é a grande pergunta de debate que você vai perguntar para duas pessoas e eles vão ficar brigando por horas. Porque essa é a ideia. Quando propuseram o planeta lá em 2014, a ideia é mostrar com simulações que o planeta seria uma explicação melhor para
a organização das órbitas que a gente vê hoje do que um cenário sem o planeta. Muita gente também tem feito trabalhos com metodologias diferentes nesse mesmo sentido, e alguns dizem fervorosamente que o planeta não ajuda em nada e que até atrapalha, e outros dizem que precisa ter o planeta, que só faz sentido com o planeta. Então, até hoje tem um certo debate bem o que é bom, acalorado, porque dá mais trabalho. E tá, então, tendo essa hipótese que pode ter esse planeta, você podia falar pra gente um pouco de quais seriam os métodos, assim, pra gente tentar observar? Eu imagino que quem não é muito da área já deve estar pensando, é fácil, é só apontar o telescópio e ver, igual a gente vê Júpiter, vê Saturno. Fala pra gente um pouco, assim, dessa dificuldade e quais seriam os jeitos de detectar, observar e confirmar isso. Então, você tem, obviamente, o método mais fácil, aponta um telescópio e acha. A questão é como. Você tem... E aí você entra na questão de magnitude limite dos telescópios. Quão fraco que um telescópio, que um objeto ainda consegue ser visto com um telescópio. Tem um objeto que não tem quase brilho nenhum, que está muito longe, o telescópio não vai conseguir pegar. Então, você tem telescópios que conseguiriam detectar o planeta, segundo as hipóteses dizem, de posição, massa e tudo. Por exemplo, James Webb, ou até o Hubble. Só que esses são telescópios que têm um campo de visão muito apertado. Você precisaria saber exatamente onde o corpo está lá para apontar. Você não pode ficar escaneando o céu inteiro com o telescópio, que você não consegue. É muito espaço para procurar. É como procurar um grão de areia específico no meio da areia. Sem ter nenhum direcionamento de onde no céu exatamente que ele estaria, você não consegue. Você tem telescópios terrestres de survey mesmo, que escaneiam porções muito grandes do céu, e muita gente toma essa rota, procurar nas imagens desses telescópios o planeta. Até agora ele não foi encontrado. Muitas regiões do céu já foram excluídas. Então a gente sabe, se o planeta estivesse nessa região, ele teria sido encontrado com uma probabilidade muito alta. O que isso já é então, bom? O fato da gente não ter visto, a gente já sabe que ele não está lá. Ok. E você tem um telescópio chamado LSST, que vai entrar em operação. Ele já está sendo testado, já está tirando fotos do céu, mas ele vai oficialmente entrar em operação mais pra frente esse ano. E ele provavelmente acharia o planeta, caso o planeta exista. Porque ele vai escanear todas essas regiões mais prováveis e ele tem sensibilidade suficiente para achar. Então o telescópio em terra? Sim. E observa no óptico? Em vários filtros. Ok. Ok. E enquanto... porque isso deve ser a prova definitiva, não sei se existe isso, mas... mais ou menos, porque se encontrar, encontrou. Agora, o mais difícil é o contrário. Caso o planeta não exista, o que levaria a gente a conseguir demonstrar que ele não existe? Porque o telescópio, achou. Se não achou, pode ser que ele seja mais fraco, que o telescópio tenha passado por cima e ninguém tenha percebido. Tem explicações. Então esse método ele é muito bom caso o planeta realmente exista e o telescópio vá achar. Mas para explorar a possibilidade do planeta não existir, ele ainda deixa muitas perguntas em aberto. Esse não é o método que eu estou trabalhando. E como que é o método que você está trabalhando? Então eu mencionei, não lembro se eu já falei, são 3 métodos. Acho que não falei. 3 possíveis. O primeiro seria procurar. O segundo seria continuar a pesquisa na área do pessoal que propôs o planeta, ou seja, simulações de dinâmica orbital. Eu fazer simulações e olhar quais massas, posições e órbitas possíveis do planeta teriam provocado o tipo de alinhamento orbital que a gente vê hoje. Então ele é um método mais que estuda o efeito a longo prazo do planeta, o efeito que o planeta teria provocado em órbitas durante longos períodos de tempo até as órbitas se estabilizarem do jeito que elas estão hoje. Então demandaria um tempo maior? Não demanda um tempo maior. Quando digo longo período de tempo é tipo milênios, muito mais. Ok. Não é tempo de observação. Não é tempo de observação. Ok. São
É como se fosse mais arqueológico. Eu tô procurando o efeito que o planeta teria causado nessas órbitas no passado. Ok. E o método que eu tô procurando é realmente pegar ele no flagra, ver o efeito que ele causa em órbitas ainda hoje. Esse foi o método pelo qual o Netuno foi descoberto. Porque os planetas, você tem até Saturno, eles são visíveis a olho nu. Então, desde os antigos, todo mundo olhava pro céu, você consegue ver. Urano e Netuno ainda eram desconhecidos. Com a invenção do telescópio, começaram a olhar o céu com mais precisão e encontraram Urano. E nessa época o pessoal já tinha as leis de gravitação de órbitas, então sabia prever a órbita dos corpos. Então, encontramos Urano, agora vamos fazer os cálculos e prever exatamente qual órbita que ele vai fazer. E isso foi o que fizeram por algumas décadas. E eventualmente, acompanhando o planeta e comparando com a previsão, viu que tinha uma certa discrepância, que o planeta não estava seguindo exatamente a órbita que ele deveria seguir. Como se tivesse alguma coisa puxando ele para alguma outra direção. E no espaço o que puxa outras coisas é gravidade, que é massa. Então, se ele tá sofrendo alguma perturbação, sendo puxado para algum lado, provavelmente existiria algum outro corpo que estaria puxando ele. Então, fizeram os cálculos para prever onde que esse corpo teria de estar para causar o exato efeito que foi percebido. E apontaram o telescópio exatamente para essa posição calculada e acharam Netuno. Isso em 1846, se eu não me engano. Ok, faz tempo. Então essa versão seria o pegar no flagra. Se eu falei, o método da dinâmica seria mais comparado com uma arqueologia. Eu tô observando um efeito que já aconteceu muito tempo atrás e tentando descobrir como que ele aconteceu. Esse método agora seria pegar no flagra, ver realmente, mesmo que eu não esteja vendo o planeta, ver ele em ação, ver a ação que ele está causando nos outros planetas. O problema é que Urano e Netuno são relativamente perto. Esse planeta seria, caso ele exista, 10 vezes mais distante que Plutão. E não tão massivo assim. É massivo 5 vezes a massa da Terra, por exemplo. Mas não... A essa distância é uma força gravitacional muito pequena. Então, eu preciso ter órbitas muito precisas de todos os planetas para conseguir detectar qualquer diferença minúscula, por menor que seja, nessas órbitas e atribuir ao planeta. E só para as pessoas terem um pouco mais de noção do que a gente está falando de 10 vezes a distância de Plutão, quando a gente manda alguma sonda, por exemplo, para Plutão, ela já demora alguns meses para chegar lá. Anos. Anos? Vários anos, sim. Para Plutão foi muitos anos. A Voyager já passou, já saiu do sistema solar, imagino. Mas ela foi lançada nos anos 70 ou 80, não tenho certeza. Já faz uns 50 anos. Pois é, eu falei meses, né? Não é anos, é verdade. E não, pra vocês verem que até pra gente, as escalas de tempo e distância é algo que a gente não a gente só aceita, né? Então, assim... E até a Voyager ainda estaria longe hoje ainda tá longe de chegar perto da distância que seria esse planeta. Ainda tá muito mais próxima do que o suposto planeta 9. A Voyager tá mais próximo do que estaria o planeta 9? Muito mais. Deixa eu verificar o valor exato pra não falar besteira. Então eu falei errado, a Voyager não saiu do sistema solar. Porque esse planeta estaria orbitando o Sol. Ela saiu da região mais próxima onde se tem objetos conhecidos. Do quintal. Atravessou o cinturão de Kuiper, que é onde tem a maior população de asteroides. Passado isso, é uma região mais desconhecida do sistema solar externo. Sim, a Voyager atualmente está a 140 unidades astronômicas da Terra e 119 unidades astronômicas do Sol, segundo o Google. Esse planeta estaria no mínimo 400 unidades astronômicas, mas mais provavelmente 600 para 800 de distância. Então, ainda levaria muito tempo para a Voyager chegar perto. Uau! E as pessoas podem, às vezes, pensar assim... pra gente só tocar de novo naquele ponto de como é difícil observar isso.
E sei lá, uma coisa é você observar um holofote, é uma luz muito forte de estádio que está a 1 quilômetro de você, olho nu. Outra é você observar uma ervilha à noite a 100 metros de você. Por mais que está muito mais próximo do que a gente vê galáxias, por exemplo, com o James Webb, as pessoas podem pensar, mas por que o James Webb vê coisas muito mais distantes? Mas tem tudo a ver com a questão da luminosidade, né? Exatamente. E no caso de planeta é muito mais rápido esse declínio, porque ele só reflete a luz do Sol. Então, cada vez que você puxa um planeta mais longe, assim, imagina na escala de planetas, você pega um planeta mais distante, a luz teve de percorrer mais distância do Sol até chegar a ele, e nessa distância ele recebe menos luz do Sol, e depois mais distância entre o planeta de volta para a Terra. Então, a Terra recebe menos luz ainda dele. Então, em uma proporção, a luz se torna mais fraca com a distância, em uma proporção muito mais rápida do que se fosse uma estrela ou outro objeto que tem luz própria. Sem falar que a questão de observação pode ter uma coisa na frente também, né? Então, mas assim, caso esse planeta exista, eu imagino que já tem algumas características que ele teria. Então, assim, você já falou que ele já seria mais massivo, de certeza, do que Plutão. E... assim, até para ser considerado planeta, um objeto do tamanho de Plutão, essa distância, seria provavelmente um membro de uma população maior com mais objetos, não... E tem mais alguma informação que é possível imaginar como que seriam as características desse planeta? Não, o máximo que se pode fazer é imaginar planetas com determinadas massas e posições e ver se eles fazem sentido ou não. Então, por exemplo, planetas muito massivos a distâncias mais próximas, a gente já sabe que não existem. Porque se ele estivesse mais próximo que 400 ou 500 unidades astronômicas e fosse mais do que 5 massas da Terra, a gente já teria detectado um efeito nas órbitas que a gente não detectou. As órbitas estão mais normais do que elas estariam se tivesse um planeta com essas características. Então a gente sabe que, caso exista o planeta, ou ele é menor ou está mais distante, ou os dois. Então esse é um jeito de restringir. Outro é aquela dinâmica que eu falei, planetas que exerceriam um efeito diferente nas órbitas, por exemplo, lançariam como estilingue as coisas para fora do sistema solar, ou modificariam as órbitas de uma forma diferente. A gente sabe que eles não estão aqui, caso contrário a gente não estaria vendo as órbitas que a gente vê daqueles asteroides com órbitas elongadas. E assim, ainda falando do planeta 9, se ele está tão distante do Sol, dá para estimar qual que seria o tempo de translação dele? Quanto que seria um ano dele, mais ou menos? Sim, de 10 mil para mais anos. Então, assim... tanto que nos modelos que eu uso, a gente aproxima a posição dele para uma posição fixa. Porque se ele demora mais de 10 mil anos, por exemplo, ele anda quase nada no céu durante um período de 1 ou 10 anos. Então a gente pode aproximar a posição dele para uma posição fixa, para o tipo de cálculo que eu faço. Pois é, isso que eu tava pensando, porque com uma órbita tão... com um movimento de translação tão grande, passa muito tempo, ele estaria ali praticamente no mesmo ponto no nosso referencial, né? Sim. E uma coisa assim que em galáxias a gente não tem muito é precisão. Em distância, é tudo muito estimado, né? A própria distância que a gente calcula nem é a distância propriamente dita, é um efeito secundário, né? Que é o redshift, que não é distância propriamente, mas a gente estima a distância com ele. Já em planetas, vocês têm, e acho que isso é muito bom, vocês têm como ter mais precisão do que a gente, né, em galáxias, assim.
Fala pra gente um pouco, assim, das dificuldades que seriam, não só no Planeta 9, mas em ciências planetárias, assim, essas coisas de até onde dá pra chegar com essas medidas e tudo mais. Sim, o motivo pelo qual isso é um interesse meu é porque, eu vou dar um exemplo. Eu falei que a gente quer detectar pequenas perturbações nas órbitas dos planetas que poderiam ter sido causadas pelo Planeta 9. Essas perturbações, a gente tá falando do quê? Desviar tipo uns Saturno desviar tipo uns 2, 3 metros por ano, alguma coisa desse tipo. 1 metro por ano. Agora você imagina, Saturno que tá milhares de quilômetros, uma distância absurda que demora meses, anos pra você enviar alguma coisa pra lá. Uma distância que muitas pessoas nem conseguem conceber. E como que eu vou conseguir dizer se ele tá 1 metro pra direita ou 1 metro pra esquerda? Não, a gente tá falando... Assim, impensável. A gente não tá falando de um copo em cima da mesa, se tá 2 metros pra cá ou 3 pra lá. A gente tá falando de um planeta. É como se, sei lá, uma pessoa pegou um voo daqui pro Japão e eu quero, no meio dessa trajetória do avião, saber se a posição exata do avião com precisão de 1 milímetro, sei lá. Milímetros, então. Tipo... Sei lá, o avião estava naquela posição ou 1 milímetro pro lado, assim, comparado com a trajetória inteira que ele fez. É risível, assim, imaginar que... Mas a gente consegue chegar a esse tipo de precisão, sim, com os planetas, por causa das... Fala. Não, só para as pessoas também saberem que, por exemplo, o GPS que a gente usa, o Waze aí, o Google, não sei, ele tem uma precisão de alguns metros. Não sei qual que tá o mais avançado agora, mas é entre 5, 2, 1, não sei. O que já é fantástico, porque em média já acerta onde estão as ruas, né? Os mapas já estão bons e tudo. Já dá pra você chegar no seu destino com essa... Você chega no seu destino, se ele errar 2 metros pra lá ou pra cá, não importa. E já é muito preciso, mas a gente tá falando de uma escala de... Imagina se o Waze tivesse que ter a precisão do tamanho do seu fio de cabelo, assim... Se ele conseguisse saber se o celular tá em cima de um fio de cabelo ou de outro. É absurdo isso. E isso como que vocês conseguem chegar nesse tipo de resultado, assim? Conta um pouco mais, assim. Então, a ideia básica é que você precisa usar essas sondas, naves que o pessoal envia para os outros planetas. Então, por exemplo, você teve Cassini, que orbitou Saturno por muito tempo. Você tem Juno, que está orbitando Júpiter atualmente. E você envia das antenas na Terra para essas sondas sinais que eles refletem na sonda e voltam para a antena. E você calcula o tempo que esse sinal demorou no trajeto inteiro. A velocidade da luz, ela é fixa. Então, em tese, se eu tenho esse tempo exato e eu consigo medir o tempo com precisão de nanosegundos, eu conseguiria medir a distância. Tem muitas dificuldades que entram nesse cálculo, porque para esse tipo de precisão, qualquer coisa afeta. Sim. Então, você tem de levar em conta relatividade geral, por exemplo, gravidade distorce o espaço e o tempo. Então, cada um dos outros planetas que você nem está interessado. Eu posso estar medindo a distância para Saturno, mas Júpiter também tem um campo gravitacional, então ele também está afetando, está distorcendo a trajetória da luz que saiu da Terra e foi chegar em Saturno. E essa distorção já acrescentaria 40 quilômetros, 100 quilômetros na medida, por exemplo. E eu quero uma precisão de 1 para 3 metros. Como que eu consigo? Então... Você tem que levar em conta muita variável, então... você tem que levar em conta o movimento da própria antena que é fixa na Terra por causa do movimento das placas tectônicas. Ela também está se movendo em relação ao referencial da Terra. Também precisa levar em conta. Nossa. Muitas outras coisas. Efeitos de... Você tem de modelar a interação, o plasma solar, porque interação com as partículas de plasma do Sol também estão interagindo. Vocês levam isso em conta também? Sim. E muitos desses efeitos você precisa fazer o modelo com base nos dados que você tem. Você não tem um valor prévio. Eu sei exatamente calcular a densidade de partículas vindo da corona do Sol e eu posso incluir isso no cálculo. Eu preciso modelar com base no que eu vejo nos dados. Então,
É algo extremamente complicado. Isso geralmente é feito por outros grupos, por exemplo, o pessoal da NASA e do Observatório de Paris, quando eles vão... que eles que liberam, que calculam as efemérides dos planetas hoje em dia, que basicamente é a posição que cada planeta deveria estar em cada momento do tempo. E para isso eles usam esses dados ultra precisos. E a minha interação com esse tipo de dados tem sido porque eu preciso verificar comparar isso com modelos que teriam o planeta para verificar quais seriam os sinais que um planeta estaria causando nesses dados e se esses sinais são detectáveis ou não. E em alguns casos eu preciso ainda descobrir como melhorar a precisão em relação ao que eu tenho conseguido agora. Isso tem questão de quais dados que eu tenho acesso, que não são todos os dados que existem que eu tenho acesso. Então tem muitas outras questões envolvidas. Pois, essa é uma coisa também que é muito complicada na astronomia, que é... Em algum momento, os dados ficam públicos. Mas antes de ficarem, alguns grupos têm acesso a dados que outros não podem ter, né? E aí fica isso de ter que esperar as coisas acontecerem e tudo mais. E falando assim de precisão e... Por exemplo, eu aprendi agora com você, eu não sabia que se levavam em conta o movimento das placas tectônicas, as partículas do Sol também, não sabia disso. Mas tem uma coisa também que seria talvez não, com certeza, mais uma variável de dificuldade em observação, que é a atmosfera. Sim, isso também tem de ser levado em conta. No caso, eu não olhei para como modelar esse efeito até agora, porque todos os dados que eu trabalhei até agora já tinham esse efeito subtraído deles pelo pessoal que processou antes de mim. No caso das partículas da corona, por exemplo, em Saturno, os dados que eu peguei já tinham isso subtraído dos dados, então eu não tive de me preocupar. Quando eu fui olhar para Marte, os dados não tinham levado isso em conta, então eu tive de modelar para incluir no meu cálculo. Normal, comigo também acontece isso. De alguns catálogos já terem corrigido coisas e outros não. Sim. Mas o pior é quando eles não falam o que eles incluíram ou não e você fica boiando. Será que eu devo incluir esse efeito ou se isso já foi incluído? Olha, acho que a gente podia fazer um episódio só falando das dificuldades que a gente encontra na astronomia. Acho que... Porque a grande questão na astronomia, a grande dificuldade são os catálogos. São as tabelas, são as informações que, pra gente só dar aqui algumas ideias, tem muita coisa que não tem convenção. Então um grupo escolhe que essa variável vai se chamar X. Só que não tem nenhum lugar do mundo que diz todo mundo vai chamar isso de X. Não, às vezes um outro grupo chama de Y. Até você entender que o X e o Y é a mesma coisa, você demorou uma semana, 2, procurando paper, mandando e-mail. São dificuldades da área mesmo, assim. E sobre sobre essa correção atmosférica, eu sei que você também se interessa muito, não sei se você já trabalhou ou tem trabalhado agora com as correções de turbulência. Então, isso é o trabalho que eu tô finalizando agora. E todos os trabalhos do doutorado se encaixam de alguma forma nesse quebra-cabeça do planeta, ou pelo menos no interesse de conseguir dados mais precisos da posição de objetos no céu. E nisso você tem a questão da turbulência atmosférica e como ela afeta a posição que a gente vai medir das estrelas por um telescópio na Terra. Então, telescópios na Terra podem ser usados para mapear estrelas, conseguir a posição delas. Isso vai ter muitas fontes de erro que durante as últimas décadas têm sido resolvidas e melhoradas. E eventualmente chegou um ponto... Você tem, por exemplo, refração, a luz de uma cor indo para uma direção diferente, outros modelos, ou até o desafio de conseguir alinhar perfeitamente a câmera, um sistema de coordenadas do céu, saber exatamente qual pixel da câmera corresponde a qual coordenada no céu. Tudo isso são desafios que
pessoal foi desenvolvendo métodos. Recentemente, na última década, conseguiram corrigir tantos desses erros que o erro dominante passou a ser a turbulência atmosférica, que é um efeito muito pequeno. Assim, a gente está falando em 10 milissegundos de arco, onde cada segundo de arco é um sessentavo de um minuto de arco, é um sessentavo de um grau de ângulo. Então, é uma coisa muito pequena, mas é sempre aquela ideia. Quando você tratou um erro maior, resolveu o seu problema, consegue ver que tinha um erro menor que você nem estava vendo, porque ele estava mascarado pelo erro maior. Uma vez que você lidou com esse erro, de novo, ele permitiu que você visse um erro ainda menor que tinha lá. Então, os outros erros de calibração de telescópio foram sendo lidados, e recentemente tem esse erro dominante da turbulência atmosférica. E eu tô escrevendo um código, aliás, terminei agora, ele tá sendo testado, a publicação vai sair esse ano, daqui alguns meses, se Deus quiser. Mas um código que utiliza estrelas do catálogo do Gaia, que é um telescópio espacial, para tentar calibrar essa turbulência atmosférica e subtrair ela da posição das estrelas de qualquer catálogo de um telescópio terrestre. E isso reduz esse erro da posição das estrelas. Boa. E a turbulência atmosférica, então não interfere muito nas observações, é algo mais um ajuste mais fino, então. Sim, a questão é que o sinal característico desse erro que permite que você reconheça é que ele vai fazer deslocamentos correlacionados um com o outro. Então imagina que eu tenho um telescópio espacial e um telescópio da Terra, e eu tirei foto, os dois, cada um tem o seu catálogo com a posição das estrelas. E eu vou comparar a posição para ver quanto que a posição que o catálogo da Terra previu está deslocada em relação à posição que o espacial previu. E geralmente o esperado seria que fossem erros totalmente aleatórios. O erro de uma para uma direção, de outra para outra. Alguns desses erros, eles têm padrões. Por exemplo, vários deles vão para uma mesma direção, depois mudam. E esses padrões, essa correlação entre os erros próximos tem a ver com a direção do vento e com os padrões que a atmosfera faz. Então a ideia é justamente conseguir modelar esse tipo de padrão nos erros usando algumas estrelas como referência, para depois poder calcular a posição de estrelas que eu não tenho referência. Que são aquelas que só o telescópio terrestre conseguiu observar, mas o telescópio espacial não era preciso o suficiente para ver. Impressionante isso. E então o modelo que você está trabalhando, desenvolveu, vai ser usado para observações de planetas aqui do sistema solar. Onde eu estou querendo chegar? Para observações, sei lá, por exemplo, vai do planeta 9. A turbulência pode ser também algo que interfira, ou não? Seria mais para planetas mais próximos? Não necessariamente planetas. Não seria usado para planetas grandes, como a gente conhece. Porque, como eu falei, a precisão que a gente tem nos planetas Júpiter e Saturno, ela vem das sondas que a gente envia para eles. A gente não consegue nem chegar perto dessa precisão só com telescópios terrestres. Mas o que ele pode ajudar são objetos menores do sistema solar, como asteroides. Existem milhões de asteroides pequenininhos por aí no sistema solar. Você tem o cinturão de asteroides com 1 milhão e poucos objetos já descobertos, e a expectativa é que esse número vai subir um monte com o LSST. E cada um desses objetos, a gente também tem um certo interesse em conseguir precisão na órbita dele. Por diversos motivos, desde o pessoal de defesa planetária, que é garantir que o asteroide não vai colidir com a Terra, até o pessoal que está interessado em sinais gravitacionais, para ver algum padrão gravitacional pequeno nesses asteroides. E para objetos como esses muitos asteroides, os telescópios da Terra, esses grandes surveys, são extremamente úteis. Como eu disse, o LSST vai descobrir muitos desses objetos. E se, por exemplo, incorporassem o meu código para a pipeline do LSST, isso melhoraria ainda mais a precisão na posição desses asteroides. Então isso seria uma vantagem. Isso vai depender de se o pessoal do telescópio quiser ou não. Tem o Dark Energy Survey e o DELV, que
tem dados tirados com a mesma câmera que o Dark Energy Survey depois do Dark Energy Survey terminar. Eles já vão usar o meu código, isso já está sendo conversado, a gente vai processar todas as imagens dessa câmera da última década usando o meu código. Olha, então boa. isso já é... O pessoal que lida com um movimento próprio de estrelas está super interessado, porque eles também querem precisão para algumas estrelas. Mas seria interessante se o LSST aplicasse também pela questão dos planetas, conseguir... Eu disse planetas, mas mais corpos pequenos, asteroides, outros objetos. Boa. Fantástico todo esse, com a licença poética da palavra, esse universo das ciências planetárias, digamos assim, de objetos mais próximos para mim, né? Porque que eu trabalho com galáxias, mas assim, a gente tá falando de coisas que na nossa vivência aqui no planeta Terra são inimagináveis, essas distâncias e essas coisas todas. E então, pra gente ir caminhando aqui mais ou menos para um final, o que você pensa em fazer nos próximos trabalhos? E também, só para confirmar, essa confirmação do LSST do Planeta 9 provavelmente é nesse ano ainda ou ano que vem? Ano que vem. Ano que vem. Mais pro final do ano. Esse ano ele começa a tirar os dados, vai demorar o tempo para conseguir imagens o suficiente, aí é uma outra história toda longa, eu preciso sobrepor várias imagens uma com a outra, porque uma imagem específica talvez não conseguisse observar, mas muitas imagens empilhadas conseguem acumular luz em um ponto específico, mas se ele está em movimento eu não posso empilhar eles exatamente na mesma posição, então eu tenho de testar vários stacks possíveis de imagens, tipo, supondo que o objeto está andando para cá, então eu vou empilhar essa imagem com essa deslocada para cá, com essa para cá, e eu preciso testar todas essas hipóteses possíveis. Isso não sou eu que faço, tem outras pessoas que vão fazer, mas isso ainda vai dar um tempinho. Boa. E enquanto isso, a minha esperança é conseguir algum tipo de limitação quanto à posição e existência ou não do planeta, que sirva como minha tese também. Boa. Mas como eu disse, vem de uma área diferente dessa busca por imagens diretas do telescópio. Ele seria uma busca mais por sinais do telescópio na órbita de outros objetos. Agora uma coisa assim mais... Se você diz que o planeta existe com o seu trabalho e pouco tempo depois eles confirmem que o planeta realmente existe, tá vindo... Esse seu trabalho tá num time muito interessante de ser assim mesmo pouco tempo antes abre aspas, da possível descoberta definitiva, né? Porque, sei lá, se fosse anos antes ou anos depois, enfim, tá numa janela muito interessante, né? De você poder ser atribuído geralmente as descobertas vêm todas em épocas que muitas pessoas estão procurando ao mesmo tempo. No caso, tem muitas pessoas que já fizeram trabalhos semelhantes ao meu. Inclusive, 2021, se eu não me engano, saiu um paper que fez basicamente o que eu me proponho a fazer nessa tese, mas de uma metodologia um pouco diferente. E eles basicamente disseram que tem chances altas do planeta não existir, porque não acharam nada muito confiável. Mas eu tô testando uma metodologia um pouco diferente, então talvez o resultado seja semelhante, talvez tenha um resultado um pouco diferente, mas eu imagino que quem realmente, se por exemplo a SST descobrir, quem realmente estiver mexendo com as imagens dele vai acabar sendo acreditado. Mas depende muito de muitos fatores, sei lá, política entre pesquisadores, que senão tem muitos exemplos na história de pessoas que descobriram o planeta para poder comparar. O exemplo mais proeminente que tem é o de Netuno, e foi debatido, porque se eu não me engano tem uns 3 pesquisadores que fizeram a previsão de onde ele estaria, e daí foram precisões tão
precisas que a hora que o telescópio apontou achou. Então, obviamente, quem seria acreditado foi quem fez essa previsão. Mas qual deles? Pois é. Na ciência é comum isso acontecer, né? Tanto que até no cálculo acontece isso com o Newton e o Leibniz, também em tempos parecidos. Também acontece até em outras áreas, até na aviação. Tem uma discussão se foi o brasileiro ou se foram os irmãos americanos lá. Os gringos aqui detestam o Santos Dumont. E nessa você se dá bem, né? Porque se foi americano, se foi brasileiro... Qualquer nacionalidade que for, eu sou também. Boa. Daniel, só também pra gente... definitivamente agora, e terminando, queria também te fazer uma pergunta que eu costumo, aqui no podcast, alguns episódios eu falo só sobre ciência e alguns outros eu coloco um pouco de filosofia junto, um pouco de teologia. Por que eu faço isso? Porque o astrônomo, né, o cientista em geral, é um ser humano também, com suas crenças, com as suas ideias, com seus valores. E eu diria que é impossível a gente desassociar a nossa ciência, o nosso trabalho, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. Então, quando a gente fala de fé, de teologia, de esse tipo de posicionamento, queria saber, na verdade eu já sei, mas queria que você comentasse aí também se você tem alguma fé e como que é essa sua caminhada para conciliar coisas. Então, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo como meu Senhor Salvador. E se perguntou como que é essa caminhada, assim, às vezes as pessoas se perguntam, como se tivesse algum conflito, alguma coisa do tipo. E eu geralmente inverteria a pergunta, perguntaria para um ateu, para alguém que acredita que tudo veio do acaso, como que é a sua caminhada, como que você consegue conciliar isso com a sua pesquisa, tudo. Uhum. Porque o natural o mundo foi criado por Deus e tudo, os céus declaram a glória de Deus, como diz nos Salmos. Então, tudo que a gente vê na natureza, estuda, os padrões apontam para o Senhor e glorificam a Ele. Então, é interessante até ver os caminhos pelos quais quem não acredita, quem tem suas próprias crenças, fé no acaso e fé nas outras coisas, porque ninguém não tem fé. Uhum. Como eles tentam dar explicação para coisas, porque agora essa questão de como lidar com isso na ciência tem suas sutilezas. Claro. Por exemplo, não existe neutralidade, não existe aquela ideia do cientista que se tira toda a sua filosofia por trás, entra no laboratório de jaleco branco, limpinho de pressupostos e tá neutro fazendo. Isso não existe. É verdade, não tem. Então, da mesma forma como alguém pode perguntar pra mim como que eu faço ciência com a minha fé, qualquer outro cientista vai estar fazendo ciência com a fé dele. Uhum. E a sutileza é o saber que essa interação com os outros cientistas, ela é possível porque somos todos criados por Deus, dotados por Deus pela capacidade do conhecimento, colocados no mesmo mundo criado por Deus. Uhum. E por isso essa interação é possível. Mas vão existir pontos de conflito. O não cristão não vai chegar e raciocinar cientificamente da mesma forma como eu estou raciocinando em tudo. Porque ele está sendo guiado por suas próprias motivações e pressuposições diferentes. Parte então, de digamos, axiomas, de pontos de partida diferente, né? A construção. Então, por mais que a gente pode, tô trabalhando nesse projeto, os números batem, a gente tá fazendo o mesmo cálculo. Uhum. A hora que der um passo para trás, se for explicar aquilo, a interpretação daquilo, e qualquer coisa que não tá tão focado só no número, no cálculo, aí que as diferenças vão começar a se manifestar. Uhum. E nesse ponto a gente sabe que o conhecimento revelado por Deus nas Escrituras, ele é um conhecimento verbal, ele é confiável, ele é a verdade, e ele tem um caráter anterior no nosso
raciocínio a qualquer coisa que a gente descobre na ciência. Então, ele não é um dado da ciência que eu vou ficar tentando mexer, conciliar. Eu vou pegar tal dado de tal coisa que fala na Bíblia e juntar com tal coisa de ciência. Ele tem um caráter diferente, ele é uma informação prévia que a gente tem e que ela limita, enquadra e direciona a gente em tudo que a gente faz, inclusive na busca pelo conhecimento na ciência. Fantástico. Quero te agradecer muito por ter aceito e ter tido essa conversa aqui comigo. Eu já tô com vontade de marcar outros episódios, principalmente assim pra gente falar mais do Planeta 9 depois das observações do LSST e ainda mais pra gente falar mais sobre essa visão de mundo cristã que a gente tem e estando na academia, que eu gosto muito de desmistificar isso. Existe o estereótipo do cientista ateu e essas pessoas existem e o trabalho delas realmente também pode ser bom, independente da fé que ela tem. Agora, até o estereótipo se quebra em determinados momentos. Esses dias eu tava mexendo em um livro-texto de uma matéria que eu tô ajudando a lecionar aqui. E o prefácio desse livro-texto é escrito pelo Neil deGrasse Tyson, um grande, famoso ateu e tudo. E você acha que ele seria bem ateu assim do jeito. Aí você vê a linguagem que ele fala. Uma citação, a perspectiva cósmica, ela é espiritual e até redentiva, só não é religiosa. Quer dizer, é contraditório. A pessoa tá buscando até redenção, tá buscando tudo na própria criação, em si mesmo. E tem muito papo que se ouve desse dia, principalmente do pessoal que tem umas vertentes meio orientais, que também tem muitos na área. Esse papo de espiritualidade, você não precisa da religião, mas o estudo do cosmos, ele tem uma certa espiritualidade por trás e tal. E isso é uma incoerência. Qualquer espiritualidade que não venha da verdade do Deus Criador, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, disso, da palavra do Senhor, ela é depressiva, essencialmente. É uma tentativa de... É como se a pessoa estivesse querendo mascarar a própria falta de significado de quando ela olha para o universo, criando um significado que no fundo do coração ela sabe que tá errado. Então ela é uma forma de mentir para si mesmo. Então o único jeito de você olhar para o céu, para a astronomia, para a criação e você não entrar nesse tipo de auto-engano é você dando glória para quem realmente criou tudo. Eu, quando tô no dia a dia, o trabalho do astrônomo é um pouco menos romântico do que as pessoas acham que é. De olhar no telescópio e tudo mais. Mas alguns raros momentos em que eu trabalho com imagens, que geralmente é mais cálculos e números e coisas assim. Quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com imagens, eu não consigo ali dar parar um pouco para ficar observando a beleza daquilo tudo e como eu me sinto grato a Deus, porque meu trabalho é contemplar o que Ele fez. Exatamente. Eu me sinto muito agraciado, porque eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa, mas eu trabalho contemplando a obra dele e eu acho que você também deve passar por momentos parecidos, assim. Não mexo muito com imagens, mas tem a beleza, até órbitas, que é algo que eu trabalho muito. A beleza da forma como elas foram criadas, como elas funcionam, estabilidade, dinâmica, como que uma órbita... A elegância disso tudo, o problema de muitos corpos. É algo tão elegante, assim, que realmente o astrônomo que esconde de si mesmo a verdade que, segundo Romanos, ele já sabe, porque é revelado pela natureza de que teve o Criador, de quem o criou, de sua majestade e sua glória. A forma como a pessoa vai ter de dar jeitos pra explicar isso, ou transformar em trivial algo que é elegante, ou admitir a elegância, mas ter de atribuir essa elegância a alguma outra coisa, e daí viajar na cabeça pra achar algum motivo. Eu acho que é um privilégio que a gente tem de poder conciliar em paz essas duas coisas que para nós caminham juntas. A ciência que a gente faz e a fé que a gente pratica. E, bom, quando
eu entrei em contato com você, eu esperava um astrônomo, mas também esperava um irmão em Cristo, porque do jeito que eu te conheci, na onde que eu fui pesquisando, já sabia que você era cristão. Mas é muito legal a gente encontrar pessoas assim que conseguem levar com leveza a essas questões que são leves. Na verdade, é aparente, né, a dificuldade intransponível, assim, que algumas pessoas imaginam. Sim. E, Daniel, é isso. Quero te agradecer por ter aceito o convite. E foi um prazer. Espero conversar mais vezes com você. Mesmo, foi um prazer também. Espero que você aí consiga avançar muito nos seus estudos. E em breve, Dr. Daniel Gomes. Isso aí, valeu. Isso, valeu. Você que assistiu esse programa ou ouviu e gostou e ainda não deu curtir, é o seu momento agora. E foi um prazer enorme bater esse papo aqui com o Daniel. Espero que você também tenha gostado, assim como eu gostei. E nos vemos nos próximos episódios. Valeu!